Você já deve ter visto algum artista que você segue, que você gosta, usando essa caixinha aqui de guache para fazer as suas pinturas. Eu também vi. Alguns amigos me indicaram as tintas da Rime e eu resolvi comprar para testar com o meu próprio dinheirinho, tá bom? Isso aqui não é um vídeo patrocinado. E eu testei durante um certo tempo e eu quero mostrar para vocês os meus resultados e falar o que eu achei dessas tintas. Será que ela vale todo esse hype mesmo? Será que compensa você comprar esse kit? Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Pessoal, só para explicar o contexto geral do porquê que eu escolhi comprar essas tintas guache. Eu sou um artista digital, esse é o meu trabalho, mas o meu hobby é pintar a óleo. Só que a tinta a óleo tem uma certa burocracia para você começar a pintar. E tudo bem, acho que faz parte do processo ali de pintar a óleo, eu gosto muito, só que eu queria alguma coisa mais rápida, mais prática, que não tivesse tanto cheiro também, para que eu pudesse só pegar o sketchbook, fazer uma pintura mais simplesinha e fechar, acabou e tá pronto, entendeu? E aí eu vi algumas pinturas de alguns amigos, né, usando essas tintas Rime e fui atrás para comprar o meu kit e fazer um teste para criar um conteúdo aqui para vocês, né, obviamente, né, o gasto do meu dinheiro é sempre pensando no conteúdo, não é mesmo? Então, esse review vai ser baseado nesse kit aqui de 18 cores da Rime, com potes de 30 gramas cada um, e é um kit de estudante, tá? Eu vou tentar fazer o review levando isso em consideração, eu vou tentar não pegar tão pesado com essa tinta, porque ela não é focada em artistas profissionais nem nada assim, é focada num público que está começando no guache, então eu vou tentar levar isso em consideração durante esse vídeo. Só para deixar claro, tá? Isso aqui é guache, é o guache clássico. Existe também o guache acrílico, que é uma outra coisa. A diferença dos dois é que o guache, ele reativa quando você coloca a água, então você passa a tinta no papel, ela vai secar e você consegue voltar com água reativando aquela tinta para fazer novas misturas se você quiser, enfim. O guache acrílico já é diferente. O guache acrílico, depois que seca, você não consegue reativar de forma alguma aquela tinta. Então, secou, é aquilo meio que para sempre. Existem vantagens e desvantagens, né, de cada uma dessas tintas que é você que vai ter que decidir o que é melhor, para ser sincero. Isso vai mais de acordo do jeito que você pinta, tá bom? Mas enfim, esses aqui são guaches clássicos, com um porém que eles chamam de Jelly Gouache. Tá? A gente vai conversar sobre isso no vídeo de hoje porque ela é um pouquinho diferente dos guaches convencionais, tá? Não é muito diferente, é um pouco mais de marketing do que realmente uma grande diferença no seu dia a dia, mas é diferente, então a gente precisa tratar disso também nesse review. O preço dessa caixinha aqui que eu paguei foi entre 250 e 270 reais. Foi importado, tá? Eu comprei no site da Amazon mesmo, não tem link de afiliado, tá? Eu não quero te vender essas tintas, fica tranquilo, meu review não é para isso. Só que no próprio site da Amazon você vai encontrar outras caixas Rime de 18 cores, 30 gramas cada potinho, que são mais baratos. E isso eu peço para que você tome um pouquinho de cuidado só para ver qual é a marca da tinta que você está comprando. Eu não sei exatamente o que rola nesse site da Amazon, mas existe as tintas que são vendidas pela Rime e tem outras marcas que vendem a caixa da Rime, mas eu não sei exatamente o que está dentro daquelas tintas. Tem uma marca que chama Ink Lab, aí tem uma outra marca que eu não vou lembrar o nome, e elas são muito mais baratas do que a Rime, eu acho que tipo 100 reais mais barato. O que eu comprei, ela é da Rime, ela é vendida pela Rime mesmo, então só toma um pouco de cuidado na hora de escolher, porque às vezes você vai atrás disso aqui, se empolgou, vai querer comprar ali naquele frenesi, né, curtiu o vídeo, pá, e foi lá e comprou. E aí você vai comprar uma parada que às vezes não é o que eu estou falando, tá? Tô deixando isso muito claro para você não ser enganado na hora de comprar. Eu sinceramente não sei se tem muita diferença entre as marcas, então se você já teve experiência comprando uma, sei lá, dessa da Ink Lab e da Rime, me fala, por favor, se existe uma discrepância muito grande da qualidade dessas tintas ou se é tudo a mesma coisa e só muda um pouquinho o detalhe da caixa. Quando você compra essa caixa, você recebe ela bonitinha aqui, só numa embalagem e tal, e dentro da caixa você vai encontrar alguns itens a mais. Nesse kit que eu comprei, pessoal, vieram 3 pincéis, então dentro dessa caixinha tem um espaço para você colocar os pincéis, então vieram esses 3 pincéis, um pincel redondo, um pincel chato e um pincel língua de gato. Eu já vou falar desses pincéis agora para tirar da frente, tá? Para um kit de iniciante, eu sinceramente acho um pouco redundante esse pincel chato e esse pincel de língua de gato.
Eles vão dar efeitos diferentes, mas eu acho que teria sido interessante trazer um pincel chato, por exemplo, um pouco maior, porque eles têm o mesmo tamanho, né? Um tamanho médio, não são muito pequenos, mas eles são do mesmo tamanho, então fica um pouco redundante na minha opinião. O língua de gato é um tamanho 8, o pincel chato é o tamanho 6 e o pincel redondo é um tamanho 4. Mas mesmo assim, eles meio que têm o mesmo tamanho, não vai mudar tanto de um para o outro, tá? A qualidade deles é ok, eu não acho a melhor qualidade do mundo. A virola de um dos meus pincéis já tá meio que soltando, então eu não estava esperando grandes coisas nesse pincel. Eu acho legal que eles enviam isso porque, como eu falei, é para estudante, então provavelmente as pessoas não vão ter muitos pincéis. Então é legal que eles acrescentaram isso no kit, mesmo que não seja um pincel top. Você vai querer comprar outros pincéis depois, logo em seguida, por sinal, mas é massa que tem. Dentro da caixa também temos essa paleta aqui de plástico, que eu vou falar um pouquinho sobre ela agora também, só pra gente tirar isso da frente. Ela é horrorosa, tá bom? Pra ser bem sincero, ela é uma paleta horrível. Então se você for começar a pintar com guache, com técnicas mais aguadas, eu recomendo que você compre um godê de cerâmica, tá? Não tem comparação. De verdade, não tem comparação. Um exemplo muito claro pra mim. Nessa paleta aqui, quando você limpa, você não realmente limpou ela, ela fica toda manchada, ela fica suja, não dá pra você tirar isso. Eu já tentei até com álcool isopropílico e não tirou, só pra você entender como o negócio fica incrustado, sabe? Eu também não gosto de quando você coloca um pouco mais de água, porque a cor parece que dispersa muito, parece que é um pouco hidrofóbica demais, não sei explicar, mas a sensação que eu tenho é essa, sabe? Você espalha a tinta e ela faz várias bolinhas, assim, ao invés de fazer uma tinta mais uniforme, como seria em um godê profissional, né? Um pouquinho melhor que esse, pelo menos. Eu guardei fora da caixa em alguns momentos e ele envergou. É horrível. Então usa ele mais como uma tampa para as tintas do que para um godê de verdade, ou usa ele como um godê sabendo que não é o melhor que tem. De novo, para quem tá começando, ok, legal, é uma superfície, mas tem coisas melhores, saiba disso, tá? E antes de falar das tintas, eu queria só comentar que eles também mandam essa cartela aqui com as cores, né? E um escrito muito legal atrás. Deixa eu ler aqui pra vocês, ó. Conheça a área de membros do canal do Marco Álvares. Na área de membros você vai ter acesso ao Ala Primes, que é uma das melhores comunidades de arte do Brasil. Ah, eles aqui, meu. Você também vai ter acesso a várias aulas de pintura tradicional com Carlos Rial. Nossa, eles estão atualizados, né? A um monte de aula gravada, mais de 200 vídeos, a brushes, recursos, um monte de coisa. Seja membro agora mesmo. Agora de volta para o vídeo. Nossa, meu, esse pessoal da Rime, hein? Eles são demais. Então esse cartãozinho, ele é muito descartável, ele também é horroroso, assim, de verdade, horroroso, porque as cores que tem de exemplo aqui atrás dos nomes, elas são muito diferentes das cores da própria tinta deles. Tipo, foram eles que fizeram a tinta, eles que põem a tinta aqui, não é difícil, entendeu? Só um exemplo, o Ultramarine e o Prussian Blue, que são cores azuis, aqui nessa cartela, eles são marrom. Tipo assim, não faz nenhum sentido. As outras cores também, elas são qualquer coisa. Eu não sei por que mandaram isso, pra ser sincero, porque isso aqui é muito ruim. Você não pode se basear nisso aqui pra escolher as suas cores. Tamo combinado? O que eu recomendo é que você faça, assim como eu, e crie a sua própria cartela de cores no mundo real, no uso do mundo real. Então você vai pegar as cores que tem aqui dentro dos potinhos e você vai escrever e colocar as tintas assim como eu fiz. No meio das caixas que eu fiz uma linha com lápis mesmo, tá? E isso é pra gente ver o quão opaco é a tinta, né? O quanto que essa tinta consegue sobrepor a linha. Por isso que a gente faz uma linha, tem gente que escreve também, eu escrevi e fiz a linha, né? Então, mais para a esquerda é o pigmento puro e mais para a direita é esse pigmento diluído em água. Então você percebe, obviamente, que ele vai perder ali a sua transparência, né? Ele vai perder, na verdade, a sua opacidade, ele vai ficar mais transparente. E logo ao lado, um filetezinho ao lado, é essa cor misturada com um pouquinho de branco, só para ver como que ela vai reagir com a cor branca, tá? Então,
é um jeito muito legal de você consultar as tintas da Rime para criar a sua paleta na hora de pintar. Então, você olhando ali para o que você for pintar, imaginando aquilo, você pode saber certinho como que aquilo vai se parecer no papel. Agora vamos falar do que vem na caixa, que são as nossas tintas, né? Então, quando você abre aqui pela primeira vez, todas as tintas, elas são seladas, tá? Elas vêm lacradas. E aí fica a minha sugestão: abra só as tintas que você vai utilizar. Vai abrindo aos poucos esses potinhos. Eu abri todas para poder mostrar aqui para vocês, para poder fazer o review e tal. Mas não tem necessidade de você, por exemplo, abrir dois brancos, né? Eles enviam um branco de titânio e um branco. Eu abri também para ver qual que é a diferença entre esses dois. E, sinceramente, o branco de titânio, ele é mais opaco do que o branco, mas o branco também é opaco, então meio que não tem tanta diferença assim, para ser sincero, né? O branco de titânio aqui me parece um pouco mais frio, mas, cara, a diferença, ela é quase que irrelevante, tá bom? Por sinal, falando das cores e falando dos nomes das cores, eles vão mandar aqui para você algumas cores com os nomes próprios dessa marca, tá? Isso aqui já é uma coisa que eu não gostei, porque os nomes que eles usam, eles são nomes muito diferentes do que eu chamaria essas cores, para ser sincero. Por exemplo, o Earth Yellow deles é um amarelo ocre. É um amarelo ocre. Você olha para essa cor e fala, amarelo ocre. De todas as outras marcas, de todas as outras tintas, óleo, aquarela, outras marcas de guache, cara, isso aqui é um amarelo ocre. Então, eles chamam de Earth Yellow, não sei porquê. É simplesmente subjetivo, né? O próprio ocre deles, que seria, na verdade, um vermelho ocre, eles chamam só de ocre. Então, é uma coisa que é muito confusa, não tem muito sentido alguns nomes, tá? E até nessa questão de nomenclatura, você também não sabe quais são os pigmentos que são utilizados para fazer essa tinta. E isso é um ponto extremamente negativo no meu ponto de vista. Porque se, por exemplo, acabar esse Earth Yellow, eu não sei como ele foi feito, eu não sei como ele foi composto. Eu não sei quais foram os pigmentos utilizados para fazer essa cor. Então, se eu quiser substituir esse Earth Yellow com alguma cor semelhante, especialmente se eu for um iniciante, não souber nada de cores, não tiver uma experiência com outras tintas, eu não vou saber o que comprar. E isso pode ser uma experiência bem frustrante. Então, você é meio que obrigado a comprar outro kit da Rime ou uma cor específica da Rime para poder repor esse kit. Isso não é bom. Tá? Isso pode parecer, mas é só comprar. Não, não é bom, de verdade. É importante saber, na questão de composição de cor, até saber quantos pigmentos foram utilizados para fazer uma cor. Quão pura que seria aquela cor, digamos assim, né? Agora vamos falar das tintas e dos potinhos, tá? Eles mandam, então, como eu falei, né, 18 potinhos desse aqui com 30 gramas, cada uma dessas tintas. E, cara, quando você abre pela primeira vez, é inevitável comparar com comida, né? Isso aqui parece um Danette, um Danone, né? Pronto para comer, gostoso, cremoso, a qualquer hora e lugar. Pô, dá vontade de comer isso aqui, cara. Então não coma a sua tinta, tá bom? Não coma. Eu sei que dá vontade, mas não coma. A tinta vai ter esse aspecto mesmo levemente gelatinoso. E eles chamam essa tinta de Jelly Gouache. É um gouache gelatinoso, tá? Qual que é a diferença desse gouache para um gouache convencional na minha pequena experiência com gouache? Eu não sou a pessoa mais versada em gouache, tá? Aparentemente, esse gouache aqui, ele aguenta muito mais tempo umedecido. Então ele fica molhado por mais tempo. Então ele vai ter esse aspecto brilhante porque ele está sempre úmido. Outras marcas de gouache, elas parecem um pouco mais pastosas e elas secam mais rápido e de uma forma mais rígida, parece. Esses gouaches aqui, eles vão secar de um jeito diferente. E isso, pra mim, não é bom. E aí a gente já vai entrar um pouco na minha experiência de uso para poder explicar o porquê que eu não acho isso muito bom, tá? A tinta ficar úmida por mais tempo, ela demorar um pouco mais para secar do que um gouache convencional, faz com que você trabalhe com a tinta em um aspecto e quando ela seca, ela vai ficar muito diferente. E por ela ter essa demora na secagem, você tem que prever muito longe como que essa tinta vai aparentar quando secar, entendeu? Não sei se dá para entender exatamente o que eu tô querendo dizer, mas é muito mais difícil de trabalhar com uma tinta assim, eu acho, porque você tem que pintar pensando muito lá na frente. Isso é uma experiência que acontece com quase todas as tintas, tá bom? É normal do gouache você pintar esperando que ela seque e ela vai mudar
de propriedade, digamos assim. Ela é super brilhante, super viva e tal. Só que quando ela seca, ela fica fosca e perde saturação também. É natural do guache. Todo guache vai ficar fosco, tá? Mas por ela demorar um pouco, ela fica num meio termo esquisito demais pra mim. Mas como eu disse, é um guache para iniciante e isso às vezes pode dar uma certa segurança para pessoas que são um pouquinho mais inseguras na pintura. Eu gosto de ter o controle certinho do que eu tô pintando. Então se eu tô vendo uma cor, eu faço uma mistura, eu adoraria ver aquela mistura que eu fiz no papel. E isso não acontece, então você precisa de uma expertise maior com esse guache específico do que uma expertise com pintura no geral. Você precisa dominar a tinta. E de novo, isso acontece também com todas as tintas, tá? Se você for pintar aquarela, óleo, acrílica, você precisa dominar as suas tintas e dominar a marca que você comprar. Cada marca vai ter a sua própria receita, ela vai ser diferente uma da outra. Mas parece que a Rimy não deu aquele match comigo, entendeu? Parece que a gente não combinou tanto assim quanto eu achei que fosse combinar. Eu não sei se é por causa do estilo de pintura que eu faço, eu não sei se é o jeito que eu trabalho, mas eu não me familiarizei tanto assim com essa pintura. E olha que eu fiz muitas pinturas, eu testei muito essa tinta. Eu testei, tem lives gravadas na área de membros, pintando com esse guache, e cara, é extremamente frustrante, assim. Eu fiz algumas pinturas que nossa, eu odiei, cara. Fiz ao vivo uma pintura que eu odiei, e eu não conseguia chegar no resultado que eu imaginava, assim, sabe? O que é muito diferente de uma pintura a óleo, por exemplo, que obviamente, né, eu tô mais acostumado e tal, mas enfim. Ainda sobre a minha dificuldade nessa tinta, eu sentia que ela não era opaca o suficiente quando eu precisava. Aí eu não sei se era uma questão da proporção de água e tal, mas toda pincelada que eu fazia, toda vez que eu colocava alguma tinta no papel, eu sentia que ela era transparente demais pro meu gosto. Ela parece uma tinta semi-transparente, ela não parece uma tinta realmente opaca. Eu vi muitas pessoas falando que essas tintas são bem opacas, eu não tive essa mesma experiência. É claro que isso vai depender de pigmento para pigmento, então, por exemplo, não dá para você comparar o amarelo-limão deles, que é o Lemon Yellow, com, por exemplo, o Deep Red, ou até mesmo com esse vermelho ocre deles. Não tem como você comparar, porque cada tinta específica vai ter uma transparência, né? Mas eles não informam isso no rótulo, não está informado qual tinta é transparente, assim como não tem os pigmentos, né? Então tem uma certa dificuldade para mim em encontrar essas boas misturas para deixar as tintas opacas. Então toda a pintura que eu fiz, eu sentia que eu estava trabalhando com glazing, com velatura. O jeito que eu me senti mais confortável foi começar com a tinta bem mais aguada, bem mais transparente, e aí eu ia adicionando a tinta mais opaca por cima, e aí eu consegui uns resultados um pouco melhores dessa forma, mas existem formas, inúmeras formas, né, de você pintar no guache, não precisa ser dessa forma que eu tô falando. É o jeito que eu me senti um pouco mais confortável. Mas de qualquer forma, isso me incomodou. Fazer a pincelada, a tinta tá semi-transparente, então ela não cobre muito bem o que tá por baixo. Aí, se você tenta corrigir, você acaba levantando a tinta que tá por baixo, aí você insistir um pouquinho mais, você vai criar uma cavidade, esburaca o guache, aí fica uma meleca, cara. Nossa, o guache é muito complexo, cara. Talvez o jeito que eu trabalho seja melhor com o guache acrílico mesmo. Então eu tô para testar o guache acrílico, em breve eu trago algum review para vocês aqui. E eu até queria saber de vocês nos comentários se vocês gostam de trabalhar com o guache. Para mim ele fica meio no meio termo entre a aquarela e a acrílica, sabe? E parece um irmão meio renegado dessas tintas, tá ligado? Que eu ainda não encontrei uma paixão muito grande. Eu vou usar, eu vou fazer as minhas pinturas, eu quero dominar isso aqui, eu quero domar, com certeza, mas talvez não seja com essas tintas da Rimy, talvez seja com outro guache. De novo, eu acho que, já dando as minhas considerações finais aqui pra vocês, eu acho que esse kitzinho aqui, pelo preço, é extremamente acessível, porque vem muitas cores e vem potes grandes, tá? Então essas cores podem durar por muitos e muitos e muitos anos, se você é uma pessoa como eu que vai pintar ali, talvez no final de semana, um dia esporádico e tal. Isso aqui vai durar muito tempo, tá? Então, às vezes, para você presentear alguém, pode ser uma boa, que está querendo começar a pintar. Se você quiser ter uma experiência inicial com um guache, para depois comprar uns guaches melhores. Mas eu não vou recomendar com muito afinco você comprar uma parada dessa, porque eu acho que se você já trabalha com pintura, se você já pinta com outro tipo de tinta, eu não compraria de novo isso aqui. Então eu não vou recomendar para você que é um pouco mais experiente. Se você já for mais experiente, eu recomendaria que você comprasse
tubos de tintas de marcas mais reconhecidas, tá? Porque a questão da pigmentação vai ser melhor do que a da Rime. Obviamente as tintas da Rime são ok na questão de pigmentação, mas não são excelentes, entendeu? Mas se você gastar um pouquinho mais, você já vai comprar tintas excelentes. Então, pra mim, não tem muito porquê comprar um kit de 18 cores, onde vem várias cores que você não vai utilizar. Tipo, de verdade, não tem porquê, por exemplo, na minha visão, vir esse violeta que eles mandam aqui. Eu tenho 30 gramas de um violeta que eu simplesmente não vou utilizar, porque eu não acho bonito esse violeta, eu acho ele extremamente acinzentado, sem graça. Eu acho que se eu misturo, por exemplo, o Rose com o Ultramarine, que é o azul escuro, eu acho que a gente consegue um violeta tão mais rico e tão mais interessante do que esse violeta sem graça, xoxo que eles mandam, capenga, manco. E, por exemplo, os verdes também. Eu gosto do Jade Green, mas eles mandam outros dois verdes, que é o Grass Green e o Pale Green, que, cara, qualquer mistura de um azul com amarelo, você já vai ter um verde muito mais bonito do que esses. Então, cara, é o que eu tô falando. Eu acho que é muita cor, muita tinta, para algo que poderia ser um pouco mais simples e que, por ser de iniciante, forçasse quem está aprendendo a pintar a entender as cores e a criar as próprias misturas, entendeu? Então eu faria uma paleta bem diferente do que isso e compraria os tubinhos separados, mesmo que venha menos tinta, tá? E você já usou essas tintas Rime? Você tem muita vontade de comprar essas tintas Rime porque você ficou hypado, porque viu um monte de artista legal usando? Por favor, não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, deixar a sua avaliação também e, por favor, aí, conheça a nossa área de membros, cara. Tem um monte de conteúdo super da hora para você conhecer. A gente acabou de começar algumas aulas de pintura tradicional na tinta acrílica com o Carlos Rial, cara. Tá sendo muito legal, o feedback tá sendo extremamente positivo. E o nomezinho de quem tá passando aqui embaixo são dos membros que completaram 1 ano ou mais com a gente aqui, cara. Então, muito obrigado. Um beijo para vocês, membros lindos, que estão com a gente durante tanto tempo. Tem gente completando 2 anos já, cara. Olha, meu Deus do céu, que maravilhoso. Muito obrigado, galera. Deixa nos comentários também se você quer que eu teste outras tintas, porque eu já comprei algumas outras tintas que eu vou trazer review para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e tchau, tchau.